mulher, a gente vai se sentir empoderado em Cristo. Que é isso que Ele quer dar para a gente, valor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos discutindo aqui, Senhor, um pouquinho da sua palavra. Obrigada, Senhor, por esse valor tão grande que o Senhor nos dá, dia após dia. Tudo que você faz é para o nosso bem, e nós confiamos em Ti com toda a nossa alma. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de termos o valor vinda do céu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, esse amor inconfundível, incomparável. Muito obrigada, Senhor, quebrando o nosso coração, porque nós queremos te amar igual. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Que bênção, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fernanda quando nós compartilhamos juntos, participamos juntos do último Retiro de Impacto. Virei um fã da Fernanda, assim como da Cida, Targil, outros irmãos que lá estiveram conosco, e foi realmente uma grande bênção, dias inesquecíveis em nossas vidas. Amém? Amados irmãos, sem mais delongas, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, as vossas Bíblias, desembanhem as vossas espadas, porque é tempo de guerra, é tempo de batalha. No Armagedon, nós estamos estudando aqui escatologia, e já há aproximadamente uns 6 meses, 5 meses, nós ficamos só no tempo da grande tribulação, e a grande tribulação se encerra com o Armagedon. E no Armagedon, como é que Jesus volta? Jesus volta sentado num grande cavalo branco, da sua boca saiu uma espada, e essa espada simboliza exatamente o julgamento de Deus através da sua palavra. Então, existem muitos julgamentos, 7 julgamentos cognominados teológicos, julgamentos bíblicos, que vão trazer juízo sobre a terra, pelos quais alguns deles, nós como cristãos, não passaremos. Por exemplo, nós passaremos pelo tribunal de Cristo? Nós, como cristãos, passaremos pelo tribunal de Cristo? Sim. Por quê? Porque o tribunal de Cristo julga as nossas obras, julga tudo aquilo que nós produzimos na nossa caminhada cristã. Mas nós passaremos pelo tribunal do grande trono branco? Misericórdia, nunca ouvi falar. Está na Bíblia, irmão. Tribunal do grande trono branco. Nós não passaremos. Por quê? Porque é o único tribunal do mundo que todo aquele que for julgado já será condenado. A pessoa já vai para o tribunal e já sabe que já está condenado. Então, nós, como cristãos, não passaremos pelo tribunal do grande trono branco. Todos abriram suas Bíblias? Se dirijam ao Sefer, ao rolo de Gênesis, o livro das primícias, o livro das primeiras coisas. E assim que você encontrar o capítulo de número 28, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, para que nós possamos, juntos, proceder à leitura prefacial, primária, exordial, da palavra de Deus desta noite. Gênesis capítulo 28, primeiro livro da Bíblia, então, portanto, bastante simples de localizar o capítulo 28. Vocês sabem que na cultura judaica, o rocher é uma espécie de... Como eu vou explicar? É uma espécie de liturgia doméstica. As pessoas têm o hábito, culturalmente falando, de proceder à leitura do texto bíblico, mais precisamente da Torá, em momentos durante o dia. Existe a oração, para Shema Israel, que é Ouve Israel, que é uma oração que os judeus fazem, baseado em Deuteronômio capítulo 18, 3 vezes ao dia. E durante esse dia, durante as orações que são diárias, os patriarcas, o que nós chamamos de patriarcas bíblicos, os pais da igreja, o que nós chamamos também de pais da igreja, os pais bíblicos, existem os pais,
latinos e pais romanos, extra-bíblicos, Justino, dentre tantos. Mas os pais bíblicos são exaltados nessas orações. Eu me recordo, eu também venho de uma linhagem judaica, e eu me recordo que meu avô nos ensinava acerca das orações e da admiração que nós devemos ter pelos nossos antepassados, pela nossa história, pela nossa formação. Eu me lembro, eu ainda novo, que meu avô me ensinava a me assentar à mesa para as refeições, despido de sandálias, eu tinha que me assentar descalço, e despido de valores monetários nos bolsos. Hoje os judeus ainda fazem isso. O judeu não se assenta à mesa com a nota de $1. Por quê? Porque na nota de $1 vem escrito "In God we trust", ou seja, em Deus eu acredito, em Deus eu confio. E por causa do nome Deus, na nota de $1, o judeu não se assenta à mesa com a nota de $1. Então, diante desse tradicionalismo judeu, e muito vem da kosher, que também é a forma como você... Se você pega um avião, por exemplo, outro dia nós pegamos um voo que saía de Roma em direção a Tel Aviv, em Israel. E no voo, você tem o cardápio, bem claro assim, cardápio comum, escrito em inglês, o cardápio comum e o cardápio kosher, que é o cardápio próprio para os judeus ortodoxos, ou seja, os judeus que seguem o kosher, a forma como eles se alimentam, a forma, que tipo de alimento é permitido, que dia da semana, existem alimentos que são específicos do Shabat, existem alimentos que não podem ser consumidos no Shabat. E eu me recordo de meu avô, eu sei que vocês estão em pé, eu estou reparando isso, irmãos, mas eu serei breve. Mas eu me recordo de meu avô fazendo uma espécie de exaltação aos pais da igreja. E eu, fazendo uma leitura, nós vemos que também que os pais erram, e erraram muito. Nós vemos Abraão com seus incontáveis erros, com a sua fé inabalável de deixar a sua casa. Gênesis capítulo 12, Deus fala assim: sai da sua terra, da sua casa, da casa dos seus pais, deixa os seus familiares, deixa tudo para trás, vai para uma terra nova. Imagina, você sair de uma região nova, você vai para uma terra estrangeira, uma terra estranha, uma terra inabitável praticamente, uma terra desértica, e você vai porque você ouviu a voz de Deus. Isso é ou não é um exemplo de fé? Um exemplo de fé, Deus fala para Abraão assim, Abraão questiona de madrugada: Senhor, a minha esposa tem 100 anos de idade, está beirando isso. Ela é estéril, até agora, até a data de hoje, o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, o servo mais antigo de Abraão. E Deus disse: Abraão, sai da sua tenda, olhe para as estrelas do céu, veja se as pode contar, assim será a tua descendência. Abraão, meu filho, agora entra para a tenda, escuta o que eu vou te falar. Você vai para essa terra, porque essa terra hei de dar aos filhos de Israel. E aí Abraão pergunta para Deus assim: Senhor, como hei de lerista? Como hei de conquistar? Porque Deus fala assim: Abraão, eu vou te dar. E Abraão responde: Senhor, como que eu vou saber? Como que eu vou conquistar essa terra? Abraão, eu vou te dar. Mas, Senhor, como que eu vou conquistar essa terra? Cadê o meu exército, os meus... Não, Abraão, cala a boca. Escuta. Eu vou te dar. E Abraão, Senhor, como hei de conquistá-la? Porque a gente acha, pela nossa visão bíblica, que Deus vai derramar, Deus tem um estoque de bênçãos de Casas Bahia pronto para derramar sobre a sua vida. Não é assim. Abraão tinha noção de reino.
O reino precisa ser conquistado com esforço. E só assim a gente valoriza o que Deus faz por nós. O salmista diz assim: o que hei de fazer para agradecer, para entregar, para reconhecer os benefícios que o Senhor tem feito? Assim, como? Isso é reconhecimento. Eu vou fazer a leitura bíblica junto com os irmãos e a gente continua porque eu estou constrangido dos irmãos estarem em pé. Gênesis capítulo 28, versos de número 20 a 22. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche seus olhos. Oremos. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos. O teu evangelho foi lido e anunciado, Pai. Deus, te pedimos, ó Pai, que o teu evangelho encontre em nossos corações um terreno fértil, um terreno produtivo, um terreno que vai produzir frutos não somente dentro da igreja, mas sobretudo, sobremaneira, sobreveste, sobre todas as coisas, do lado de fora dessa igreja. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo selecionado, escolhido, enviado para este local por ti, Deus. O Senhor nos trouxe aqui em paz e em segurança, debaixo da tua destra fiel, assim como a galinha estende as suas asas sobre seus pintinhos. O Senhor nos trouxe a este lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, graças te damos por isso, Deus. Deus, agora que essa palavra que está sendo ministrada, seja ministrada por ti, seja oriunda do teu trono, Pai. Seja carregada pelo teu azeite, Pai, pela tua unção, pelo teu óleo santo, pelo teu paráclitos, Pai. E Deus, e que ela seja suficientemente poderosa para transformar vidas em nosso meio, para que joelhos se dobrem e línguas confessem o teu santo nome. E graças te damos por isso, ó Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados irmãos podem tomar os vossos assentos. Graças te damos, Senhor. É muito interessante. Existe um dos teólogos que eu mais admiro e que mais me aproximo teologicamente falando, Vincent Chung. Vocês conhecem, já ouviram falar de Vincent Chung? É um grande teólogo da nossa geração. Eu digo que ele é da minha geração porque ele é um ano ou dois mais velho do que eu apenas. Ele tem mais de 30 livros publicados. Um teólogo que, de certa forma, foi bastante contestado, mas foi um dos difusores da teologia que está incerta no... Alguém já leu aqui Por que Tarda o Pleno Avivamento, Leonard Ravenhill? É um livro incrível, é o meu livro de cabeceira. Eu tinha 2, emprestei e eles desapareceram. Mas na semana passada, eu ganhei um outro livro. Esse eu não empresto, irmãos, brincadeira. Então, é um livro brilhante, e tem uma frase desse livro que ele diz assim, o Leonard Ravenhill, ele já é um livro que foi escrito post-mortem, né? Ele foi editado post-mortem, porque ele era publicado em colunas no jornal inglês, num jornal londrino, sempre aos domingos, uma pequena coluna. Depois da morte de Leonard Ravenhill, essas colunas foram editadas e transformadas num livro que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento. Em uma dessas colunas ele diz assim, o homem só pode chegar até onde a sua visão alcança. E aí você limita a sua fé.
E aí você define o que você quer para a sua vida. Esse é um princípio de vida. Porque neste princípio, neste valor, está incerto aí a sua fé, o seu relacionamento, a forma de você se relacionar com Deus, a forma de você crer ou não nos milagres de Deus para a sua vida, na providência de Deus, a forma na sua decisão, se você vai viver conforme uma dependência de Deus ou conforme a sua vontade. Se a vontade de Deus na sua vida vai ser de fato soberana, porque tudo depende de até onde a sua visão te permite enxergar. Isso serve para todas as coisas, inclusive na nossa vida profissional. Se a sua visão te permite enxergar somente na sua vida profissional, por exemplo, um cargo de vendedor, você não vai alçar o cargo de gerente. Se a sua visão só te permite enxergar até o cargo de gerente, você não vai ser o dono da loja. E você limita os seus próprios sonhos. E isso tudo mede a sua fé em Deus. Mas um ponto importante que esse teólogo Vincent Young nos admoesta e nos ensina, ele diz assim: eu posso medir o seu amor por Deus através do seu amor pelas Escrituras Sagradas. Se você não ama aquilo que Deus fala, como pode amar Deus? Porque nós somente conhecemos Deus através das Sacras Escrituras. Não conhecemos Deus através de experiências tão somente, de pregações do Evangelho tão somente. Tudo isso é muito importante. Através da oração tão somente. E através da oração você se conecta com Deus a ponto de você conhecer mais de Deus através da oração. Mas nada e absolutamente nada supre a necessidade e a responsabilidade que temos de conhecermos Deus através das Sacras Escrituras. Existem algumas dezenas, eu posso citar aqui algumas dezenas de versículos de cor, mas existem certamente algumas centenas na Bíblia sobre a importância do conhecimento bíblico. Oséias capítulo 4, 6, talvez seja um dos versículos mais simbólicos, porque Deus diz através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mateus capítulo 22, verso 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí é algo novo. E aí é algo novo, porque existem muitos versículos que falam sobre conhecimento. Mas esse versículo é específico e ele não traz uma condição para você viver experiências com Deus através do poder de Deus. O conhecimento de Deus não é um pré-requisito para você viver experiências com Deus. Tão somente. Existem pessoas que vivem experiências com Deus sem, de fato, conhecer Deus, sem conhecer as Santas Escrituras. Fato é que quando Jesus estava próximo de ser assunto aos céus, João capítulo 14, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para lhes preparar lugar. Quando eu for, voltarei para buscar-lhes, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. E aí um dos discípulos, um discípulo bastante questionador, chamado Tomé, vocês já ouviram falar de Tomé? Ele diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? E aí Jesus vira para Tomé, aquele mesmo do ver para crer, e diz: Tomé, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus continua ensinando, até que mais uma vez ele é interrompido desta feita por Filipe. Filipe, que também era muito questionador. E Filipe diz assim: Senhor, nós não conhecemos o Pai. Como, então, de fato conheceremos o seu poder? E aí Jesus diz assim: olha,
tanto tempo que vós estão comigo, tanto tempo de caminhada, e não veis que o Pai está em mim, e eu estou no Pai? Se não credes em mim, credes ao menos nas obras que o Pai faz através de mim. E aí Jesus continua ensinando, e estava próximo o momento de Jesus ser assunto aos céus. Então ele diz assim: eu vou para lhes preparar um lugar, mas deixarei convosco um Espírito Consolador, que vos trará à memória tudo aquilo que eu já vos tenho ensinado. Jesus está dizendo assim: olha, o Espírito Santo não vai apenas te ensinar coisas novas. Ele vai te trazer à memória para que você viva mais experiências comigo através do conhecimento da palavra de Deus. E através da leitura que nós fazemos nesta noite, nós vemos um homem que faz um voto com Deus. E é o primeiro voto. Existem alguns poucos votos em todo o caminhar bíblico, em toda a história bíblica. E esse é o primeiro voto que nós vemos em toda a história bíblica. Diz assim o texto: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Senhor, se coloca no lugar de Jacó. Se coloca no lugar de Jacó. Jacó é um sujeito muito complicado. Eu aprendi a admirar Jacó através de meu avô. Mas Jacó era um sujeitinho muito complicado. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Desde antes do seu nascimento, Deus tinha uma promessa. E ele disse assim, que daquele ventre, da mãe de Esaú, ele disse assim, daquele ventre nasceriam 2 filhos, e que o mais velho reinaria sobre o mais novo. Evidentemente que dentro do ventre, Esaú não escutou. Quando os 2 foram nascer, o que Esaú fez? O que Jacó fez? Segurou a perninha do irmão. Jacó, de dentro do ventre materno, ele disse assim: eu sei que aqui em Israel tem essa tal da bênção, do direito da primogenitura. Se eu nascer primeiro, eu vou ter direito e vou reinar sobre meu irmão. E o que ele faz? Ele puxa a perna do irmão para nascer primeiro, mas não deu certo. Mas desde o princípio, quando ele nasceu e quando ele estava, naquele momento, quando ele nasceu e quando os seus pais viram ele segurando a perninha do irmão, a partir daquele momento ele ganhou o nome de Jacó. Por quê? O que significa Jacó? Usurpador, trapaceiro, safado, sem vergonha. Não, é só usurpador, tá, irmãos? Mas desde o seu nascimento, Jacó era um sujeito complicado. Quando jovem, se mostrara bastante pacato, enquanto seu irmão era um homem de caça, um homem mais forte fisicamente, mais preparado para a caça, um homem que se abrigava em cavernas, um homem que dormia com a cabeça na pedra. Jacó não. Jacó só queria dormir na tenda. Jacó era o mais... Como? Mais ou menos por aí. Jacó era filhinho da mamãe. E, de fato, ele tinha uma proteção exclusiva de sua mãe. Vejam como é a educação de filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Amo as 2 da mesma forma, evidentemente. Mas a educação de filhos é a mesma? Não é e não pode ser. Eu tenho 2 filhas.
Uma é uma princesa, a outra é um tanque de guerra. Mas eu amo as duas da mesma forma. A educação não é a mesma. Mas o cuidado, o zelo, a justiça tem que ser a mesma. Eles são diferentes, características diferentes. E assim foi com Esaú e Jacó. 2 irmãos absolutamente distintos, absolutamente diferentes. Mas Jacó, debaixo daquele nome que ele carregava a vida inteira, imagina você tá andando na rua e as pessoas te chamam, ô usurpador, trapaceiro. Ele está vivendo com aquele estigma. Não é um apelido. Não é um apelido pejorativo. Era um nome. E, de fato, fez jus ao nome. Um homem que viveu sob esse estigma, mas que viveu para fazer jus a esse nome. Próximo de receber a bênção de seu pai, quando Isaac estava próximo da morte, Jacó e seu irmão iriam receber a bênção, e mais precisamente seu irmão receberia a bênção da primogenitura, que é uma bênção especial, que o filho mais velho, até hoje isso é muito valorado em Israel. Em Israel existem 3 categorias de tribos, de judeus. Os Leviim, os judeus de modo geral, e os Coanim. Os Coanim são da linhagem araônica. São os únicos que têm direito. Veja como a questão do sangue é muito importante em Israel. Arão, considerado o primeiro sumo sacerdote da história. Somente os sumos sacerdotes têm o poder e a autoridade para abrir o rolo da lei. Estavam numa sinagoga embaixo da Western Wall, o Muro das Lamentações, que lá eles não chamam de Muro das Lamentações, chamam de Muro Ocidental, no Shabat, e muitos anciãos, 70, 80 anos de idade, ali esperando alguém para abrir o rolo, e ninguém chegava para abrir o rolo, porque era o Shabá, o rolo, e a palavra de Deus precisava ser lida, a Torá precisava ser lida. Eles estavam dentro da sinagoga e não se iniciava o culto, porque ninguém tinha autoridade para desembanhar o rolo. Até que então, quando eu entrei, eles vieram logo à minha direção, perguntando se eu era um Coanim, se meus avós tinham essa linhagem sanguínea de Arão. E eu disse, evidentemente, que não, apesar da minha família também ter ligação com a tribo de Judá. E aí, nisso chega uma criança de aproximadamente 12 anos de idade. E aquele garoto diz com toda a autoridade, eu sou Coanim. Ele entra na sinagoga, ele desembanha o rolo que era do tamanho dele. Vocês já viram um rolo da Torá? O rolo da Torá, outro dia eu fui comprar um para mim, eu liguei como é que é o nome dessa? Shabat, são 2 lojas aqui no Rio de Janeiro que vendem os produtos judaicos que são tragos de Israel. E aí eu liguei e falei, eu quero um Sefer Torá, que é o rolo da Torá. E aí, eu falei assim, você quer? Eu falei, eu quero. Mas a gente não tem, é só por encomenda. Mas quanto tempo demora? Uns 8 a 10 meses. E aí eu falei, tudo bem, eu vou encomendar. Tá, você me passou o número da conta e disse assim, você precisa depositar nessa conta aqui o equivalente ao dólar de hoje. Você, quanto? É em dólar? Você, em dólar, porque o produto vem de fora, você tem que pagar em dólar. E qual é o valor? O equivalente a $30.000. Somente a Torá. Não é banhada em ouro, não tem nada demais. Mas é porque toda a Torá do rolo, ela é escrita à mão. Ela é manuscrita, feita no couro e tudo mais. E é essa Torá que é lida
nas sinagogas. Eu falei, não, você não está entendendo, eu quero só aquela cópia menor, sabe aquela cópia menor? É essa que eu quero. Essa é R$70. Não tem quase diferença. Entrou aquele menino e desembanhou o rolo. E os anciãos começaram a chorar, copiosamente chorando. E eles estavam emocionados porque o rolo estava sendo lido, a palavra de Deus estava sendo lido. Isso é relacionamento com Deus, isso é verdade de um relacionamento com Deus. Isso é o amor desinteressado por Deus. Não é vir à igreja e fazer uma troca, um câmbio com Deus. Jacó, nesse momento, estava cambiando com Deus. Ele estava dizendo, Senhor, eu faço um voto contigo. O Senhor me dá comida, roupa, bonita, de marca, lindona, que caiba em mim. Proteção. O Senhor tem que caminhar comigo. E o Senhor ainda tem que me dar paz no coração. E Deus diz assim, sério mesmo? Só que por vezes, queridos, esse é o relacionamento que a gente busca com Deus. Quando Jacó ele trapaceia, ele usurpa o direito à primogenitura, ele bota um apoio de sua mãe, roupa, uma fantasia de carnaval, de pele de carneiro, pele de cabrito, e ele vai até seu pai, e seu pai já muito idoso, avançado em idade, já não conseguia mais enxergar, não se levantava mais da cama praticamente, só apenas com auxílio. E ele chegou diante do seu pai e falou, pai, me dá a sua bênção. Jacó, o usurpador, me dá a sua bênção. A bênção da primogenitura. E ele estava ali porque Jacó não tinha pelos no corpo, ao contrário de seu irmão que era muito peludo. E ele disse, pai, me dá a sua bênção. Quem estava fazendo isso, irmãos? Jacó. E seu pai disse assim, quem é? Sou eu, Esaú. Esaú. E aí eu fico pensando, é esse homem que meu avô me falava tanto para eu admirar, para eu ter como exemplo, como paradigma de vida. E aí o pai encosta e sente os pelos, pelo tato, pelo cheiro. Fala assim, esse é meu filho, Esaú. E ele impõe as mãos sobre Jacó, pensando ser Esaú, e delega sobre ele todas as bênçãos decorrentes do direito à primogenitura. E ele ainda diz ali, impondo as suas mãos, você reinará sobre seu irmão. Nisso, Jacó sai da tenda, e imediatamente Esaú chega. Também com um guisado, um prato de lentilha muito cheiroso, ele diz, pai, pode levantar. Preparei um guisado para você. E ele diz, não, mas eu já me alimentei. Quem está falando? Sou eu, Esaú? Não, eu já impus as minhas mãos e já abençoei. Sobre quem? E aí Esaú entendeu que ele fora mais uma vez ele teve o seu direito usurpado por Jacó, perdão. Quando soube disso, Esaú imediatamente traçou um plano para assassinar seu irmão. Então, orientado por sua mãe, Jacó foge. Jacó fugiu, orientado por sua mãe. Ela diz assim, vai para a terra de Labão, vai para Padã Arã, que é a terra da minha família. Lá você vai encontrar uma mulher para se casar. Então, Jacó partiu de Berseba até Padã Arã. Só que, como diz o poema de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Não é assim o poema de Drummond? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, cansado da viagem, mais precisamente numa cidade que naquele tempo se chamava Luz,
Jacó teve um sonho, resolve dormir ali, ele pega uma pedra como travesseiro, e ali durante aquele sonho, ele tem uma visão, o céu se abrindo, anjos descendo e subindo através de uma escada, e ali naquele local, quando ele acorda, ele constrói um santuário, ele edifica através daquela pedra como uma pedra fundamental de um lugar de relacionamento, de vivências com Deus. Aí ele diz para Deus assim, quer dizer, concordam comigo? Prestem atenção. Jacó, naquele lugar estava fugindo. Amém? Ele estava fugindo porque ele estava com medo. Amém? Ele estava fugindo por necessidade. Vocês concordam? Estavam fugindo por interesse próprio. Buscando seus próprios interesses. Pelas consequências dos seus fatos, dos seus erros, das suas atitudes, das suas ações. E quando chega naquele lugar, quando ele acorda, depois de Deus lhe dar um sonho lindo, maravilhoso, um sonho que iria edificar a sua vida, um sonho que poderia mudar a sua história, e aí ele diz, pronto, estou conectado com Deus, Deus me ama, e a partir de agora eu posso tudo. E aí ele faz esse voto, e ele diz, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Eu me recordo de Moisés, no Êxodo capítulo 32, depois de subir ao monte Horebe. Vocês sabem que o hebraico ele é muito pobre, linguisticamente falando, se nós compararmos com a língua portuguesa. Bilac tem um texto lindo, que eu não vou me recordar agora, não deveria nem ter citado porque eu não vou me lembrar, mas tem um texto de Olavo Bilac, que ele fala sobre a importância da língua portuguesa, e é um texto brilhante, ele fala que a flor do Lácio, flor do Lácio, culta e bela, tremendo, porque a região de Lácio na Itália, de onde surgiu um grande nascedor, um grande berço ali da língua portuguesa. Mas Moisés estava, depois de viver experiências com Deus, e descer o monte Horebe, e aí, por que eu disse isso, a questão da língua portuguesa? Porque a língua portuguesa ela é mais rica, ela separa o que é monte e o que é montanha, faz a diferenciação. Um monte, ele tem entre 50 e 300 metros, a montanha, toda a montanha é acima de 300 metros de altitude, e no hebraico não tem essa diferenciação. Então a gente fala de Monte Horebe na verdade é uma grande montanha, não é um monte, é uma grande montanha. Sinai é uma cadeia de montanhas. Dentre elas, uma bem centralizada, é chamada Monte Horebe, onde Moisés recebeu de Deus ali 10 dos... Quantos mandamentos eram, queridos? 613 mandamentos somente na Torá. 613. Deus selecionou 10. Existe o livro do Maimônides, Moshe Ben Maimon, que fala sobre os 613. Ele discrimina exatamente todos os 613 mandamentos. Mas ali ele separa 10 mandamentos. Talvez os 10 principais. Mas quando o povo peca, e Deus diz assim, eis que esse é um povo de dura cerviz. Portanto, vou exterminar esse povo. Moisés, deixa-me que hei de exterminar esse povo. E aí Moisés diz, Senhor, não perdoa o pecado do teu povo. Perdoa. São os teus filhos, perdoa o pecado do teu povo. Aí Deus diz, Moisés, segue viagem. Aí Moisés diz, se o Senhor não for comigo, eu também não irei. É quase a mesma coisa com a história de Jacó.
Jacó diz assim: Senhor, se o Senhor for comigo, vou construir uma igreja. É mais ou menos isso que Jacó faz. Ele barganha com Deus. É um mundo de diferença entre o que acontece aqui com Jacó, do que é uma espécie de um toma lá da cá, um relacionamento que não é pautado na sinceridade de uma vida com Deus. Vocês já perceberam, para quem ainda não me conhece, acho que a maioria aqui todos já me conhece, mas que eu sou muito ligado à língua portuguesa. Eu fiz a minha primeira formação foi também letras, depois eu fiz uma pós-graduação em teoria da literatura, um mestrado em teoria machadiana, e eu gosto muito de etimologias de palavras. Vocês já viram qual é a etimologia da palavra sincera? Sincera, do italiano, do latim, sincera, sem cera. Por que isso? Porque os vasos de barro eram colocados uma cera, porque eles trincavam por causa do calor. E aí as pessoas buscavam a perfeição no barro, a perfeição do vaso, mas na verdade o vaso estava trincado e tinha ali uma cera tampando para que ninguém visse a trinca. O vaso, na verdade, não era perfeito. Tinha uma cera para tampar, para esconder, para escamotear aquela perfeição, uma suposta perfeição, e não era perfeito. Então as pessoas começaram a perceber que os vasos estavam sendo vendidos já trincados e tinha aquela cera, e eles chegavam para o vendedor e falavam assim: olha, eu quero um vaso assim, assim, assado, mas eu quero um vaso sincera, um vaso sincero. É assim o nosso relacionamento com Deus. A gente busca um relacionamento com Deus e a nossa oração diz: Senhor dos senhores, Rei dos reis. E a gente começa a utilizar palavras que a gente acabou de descobrir no dicionário. Altíssimo, magnânimo. Deus conhece você no íntimo. Deus, Ele quer um relacionamento com você. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te traçar planos para a sua vida, projetos. Ele vai caminhar nos seus projetos, nos seus sonhos. Ele vai trabalhar para que cada um deles se realize. Mas Ele quer, sobretudo, um relacionamento contigo. Quando Deus dá a visão a Isaías, Isaías enxerga Deus no trono e os serafins estão ao redor do Senhor, todos eles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. No final, que ele diz assim, a casa se encheu de fumaça. Só para eu pegar o raciocínio. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava absolutamente assustado. Aí diz a palavra de Deus: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que os seus lábios foram tocados. Perdoados estão os teus pecados, a tua iniquidade foi tirada. E aí, Deus abençoou a vida de Isaías, Deus transformou a vida de Isaías, Deus curou Isaías. Deus disse: olha, os teus pecados foram perdoados. Deus está transformando a sua história, e isso é maravilhoso, mas não ficou por aí. Quem estava no templo naquele momento? Aonde Isaías estava quando teve essa visão? No templo. Quem estava com ele? Outras pessoas certamente poderiam estar ali dentro do templo. Mas quem estava tendo a visão? Isaías. E somente Isaías estava tendo a visão. E de repente Isaías ouve uma voz. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava tendo a visão? Mas alguém teve a mesma visão? E Deus diz assim: ó, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem estava ouvindo essa frase? Isaías.
Mas Deus diz, Isaías, eu vou te enviar. Não, ele não falou isso. Ele disse, quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque ele estava esperando uma postura de Isaías. Relacionamento se faz com atitude de ambos os lados. Quando Deus vai falar com o povo de Deus, através de Ezequiel, ele diz, Ezequiel, filho do homem, levanta-te, então falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Deus espera de nós postura. O relacionamento que Deus almeja ter conosco depende da nossa posição. Depende da nossa postura diante dele. Não cabe a nós definir os planos que Deus tem para as nossas vidas. Cabe a Ele, então somente a Ele. Nesse texto, Jacó queria delimitar Deus e dizer para ele tudo o que ele tinha para fazer. Deus, se o Senhor for comigo, eu vou construir uma igreja. E nela todos os dízimos serão entregues. O dízimo já era uma obrigação legal, não somente cultural, mosaica, ainda que seja pretérita à lei mosaica. O dízimo já era entregue. Ele estava dizendo, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou te obedecer. Isso não é obediência, queridos. Mas é isso que nós fazemos. Até mesmo em relação às nossas ofertas e aos nossos dízimos. A gente entrega, muitas vezes não por fidelidade, mas por barganha. Não é esse relacionamento que Deus quer, que a gente tenha um passo aqui, uma visão aqui dentro e outra visão lá dentro, lá fora. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não é isso que Paulo diz na segunda epístola escrita à igreja grega de Corinto? 2 Coríntios capítulo 6, que comunhão há entre luz e trevas, ou entre Cristo e Belial. E a gente quer misturar as coisas do mundo, as nossas atitudes no mundo. E a gente traz essas coisas para dentro da igreja. Então ele diz, se Deus for comigo, aí depois ele continua assim, se me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista. Tem mais. Isso não é, Senhor, eu não quero apenas que o Senhor caminhe comigo. Tem que me dar pão e roupa nova, de marca. A Bíblia diz, mais precisamente, Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a... Efésios capítulo 2, verso 8, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Conjuga agora esses 3 versos, queridos. Esses 3 versos estão dizendo juntamente assim, você é absolutamente dependente de Deus. Quer você queira ou não. Muda o seu paradigma, o seu pensamento, que você diz assim, olha, eu quero estar na dependência de Deus. Você é, querendo ou não. A sua vida depende de Deus. Se você não agir conforme a dependência, você está fadado à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se você agir conforme a dependência, conforme a fé que você professa, você é um herdeiro da vida eterna. Você foi transformado de criatura em filho. Mas dependente, todos nós somos. A Fernanda citou aqui o Sermão da Montanha, que inicia, o início do capítulo 5, vai até o final do capítulo 7, norte de Israel, numa pequena montanha, no pequeno monte. E ali, o Sermão da Montanha é no monte, não é montanha. No texto hebraico é a mesma coisa, mas é um pequeno monte.
Jesus subia no monte. Existem estudos muito razoáveis. Só não diria que eu acompanho essa linha, porque o texto bíblico dá indícios muito claros de que Jesus, ao ensinar, ele estava na parte superior do monte. Mas existem pessoas, teólogos, que dizem que Jesus estava na beira-mar. E as pessoas subiam um monte para ouvir os ensinamentos, porque assim criava-se uma acústica muito grande. O vento batia e levava as palavras, o vento do Jordão, do mar, levava as palavras para as pessoas na montanha. Enfim, mas como o texto sugere de uma forma muito própria que Jesus estava na parte superior da montanha, eu me alinho a esse entendimento. E ali Jesus ensinando e começa a realizar milagres, e vem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, mas ainda assim os discípulos não estão satisfeitos com aquilo tudo que está acontecendo, e ele diz assim, e eles começam a questionar Jesus, Senhor, alimento, roupa, precisa de um banho aqui, nós somos pescadores, aqui, o cheiro aqui já não está. E aí Jesus diz assim, olhai, é lindo isso, é absolutamente lindo. Olhai os lírios do campo. Se até os lírios do campo se vestem assim, ele diz assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Se eu vestir os lírios assim, que são ervas do campo, ele disse, são ervas do campo, quanto mais vós, meus filhos. É a nossa necessidade humana, a nossa preocupação excessiva com as coisas do nosso tempo, e a gente abdica das coisas do porvir, das coisas que realmente têm valor. Vou ser bem claro, no deserto o povo estava faminto e sedento, e eles foram até Moisés e falaram, Moisés, o povo está querendo te matar, porque aqui não tem comida, não tem bebida, não tem água, não tem nada. Aí Moisés vai diante de Deus e ele ora, ele clama, ele fala, Senhor, mata a fome do povo, sacia a sua sede. E aí Moisés fere a rocha, e da rocha verte água, o povo sacia a sua sede. E Moisés ora, e cai maná dos céus. Quem quer receber maná dos céus na sua vida? Eu não quero, irmãos. Porque o maná é esbranquiçado, o maná é algo que vai saciar a sua fome. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. O maná é para quem está no deserto. E a promessa de Deus é terra prometida. E na terra prometida mana leite, mel e o melhor da terra. Se você estiver no deserto, Deus vai te suprir com maná. Eu quero o maná de Deus se eu estiver no deserto. Mas eu não quero ir para o deserto para experimentar o maná de Deus. Tem gente que faz questão de montar cabaninha no deserto. Assim. É a vida da pessoa. O objetivo dela é viver no deserto. É montar cabaninha no deserto. Ela faz questão de não sair do deserto. Sabe, não tinha na minha infância, isso quer dizer, há uns 10 anos atrás, tinha um desenho, não sei se era uma hiena, que falava, ó vida, ó céus, ó. Tem gente que é assim. É o tipo de pessoa que gosta do deserto, gosta de receber a atenção da igreja. É o tipo de pessoa que está vivendo sob essa opressão. E isso limita a realização de sonhos para as nossas vidas. Então, Jacó continua dizendo assim, Senhor, então eu não quero apenas pão. Ele diz, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Eu me recordo, caminho de Emaús, 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram em direção a uma aldeia chamada Emaús. E no caminho de Emaús, vejam, discípulos que caminhavam com Jesus, talvez um deles fosse Clopas, e talvez esse Clopas fosse o mesmo Clopas que tivesse
um vínculo familiar com o próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez ele fosse tio de Maria, ou talvez irmão de Maria. Existem muitos teólogos que versam sobre isso, mas de qualquer sorte, esses dois discípulos caminhavam com Jesus. Dia após dia, caminhavam com Jesus. E Jesus, então, ele é morto, crucificado, e no terceiro dia, esses dois discípulos, eles saem de Jerusalém e abandonam tudo aquilo que eles viveram durante toda a caminhada com Cristo. Porque em meio às primeiras dificuldades, a gente abandona aquilo que é mais trabalhoso. A gente opta em nossas vidas. Em meio à dificuldade, em meio ao excesso de trabalho na nossa vida profissional, a gente se afasta da igreja para poder ter mais tempo para o trabalho. Em meio à dificuldade no relacionamento, a gente faz escolhas em nossas vidas. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o mais prejudicado pela nossa escolha equivocada é a nossa vida com Deus. E aqueles dois discípulos caminharam, se afastando de Jerusalém. A Bíblia diz que em Jerusalém, naquele monte, estava a bênção. Era ali, naquele monte, que Deus ouviria a nossa oração. E aqueles dois discípulos resolveram se afastar e abandonar toda a história que eles tiveram de discipulado, de ensinamento com o Senhor. Jesus se aproxima deles, e eles não reconhecem, eles vão caminhando, caminhando, e Jesus começa a questionar: por que vocês estão com semblantes tão entristecidos? Ora, não sabes? És o único que, estando em Jerusalém, não reconhece tudo o que acontecera? Crucificaram Jesus, aquele que era varão profeta, que haveria de nos redimir. Não sabes, estando tu em Jerusalém? E Jesus continua questionando, continua conversando com eles, e eles vão caminhando, e eles não reconhecem Jesus. Tamanha a cegueira causada pelo medo, pela apatia espiritual. É a hora da decisão, da nossa escolha, que vai definir a nossa vida, o nosso futuro, o futuro da nossa casa, da nossa família. Quem leu um livro chamado, é um best-seller, um dos maiores best-sellers do nosso tempo, da literatura contemporânea, A Noite, um judeu alemão chamado Elie Wiesel. Na verdade, se pronuncia por esse judeu Wiesel. Elie Wiesel. Quem já leu esse livro? A Noite. Ninguém. Irmãos, leiam esse livro. É importante para o seu crescimento, inclusive, crescimento espiritual, vida com Deus. Isso vai reforçar a sua vida com Deus. Não perca a oportunidade de ler esse livro. É um livro incrível, é um dos livros mais incríveis que eu já li. E já li algumas vezes, acho que já li umas 3 vezes esse livro. E é muito interessante, porque Elie Wiesel é um dos judeus que estavam no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria nazista. Seu pai foi preso, também levado para um campo de concentração, a mãe e a irmã, os 3 morreram no campo de concentração, e ele foi o único que sobreviveu. Ele foi levado ao campo de concentração ainda com 8 anos de idade. Então esse livro retrata um pouco a história da vida dele. E uma coisa que me chama muito a atenção, que eles estavam naquela fila em direção à morte. E os judeus formavam a fila indiana em direção à morte, em direção à câmara de gás, ou os vãos, as canaletas que se formavam para enterrar os mortos, onde eles eram ali assassinados, os seus corpos eram jogados, e eles iam em direção a esses lugares, ao lugar do matadouro, em fila indiana, e cantando louvores alegres ao Senhor. E havia uma preocupação na fila, para que ninguém pulasse a vez do outro. Opa, porque é minha vez. Opa.
Opa, entrou na minha frente, sai para lá, não fura a fila não. Isso não nos parece, a mim, me parece absolutamente estarrecedor e assustador. Como que os judeus, nós estamos falando de um genocídio de 6 milhões de judeus. Uma população equivalente a hoje a cidade do Rio de Janeiro inteira. Qual é a população da cidade do Rio de Janeiro hoje? 6 milhões e meio? Por aí? Estou certo? Estamos falando de um genocídio que extermina uma cidade, uma população equivalente à cidade do Rio de Janeiro. E eles estavam preocupados em seguir naquela fila indiana. Como isso pode ser compreensível? E aquilo martelou a minha mente, martelava a minha mente. E quando eu li pela primeira vez esse livro, meu avô ainda era vivo. E eu comentava com a minha mãe sobre isso, porque aquilo me chocou. O meu primeiro livro eu escrevi com base também nesse tema. E eu perguntava para minha mãe... Desculpa. E ela falava assim, hipótese alguma você vai tocar nesse assunto com seu avô. Seu avô morre do coração se você falar sobre isso com ele. Então, esse tema nunca foi tocado na nossa casa. Mas eu li, vocês conhecem um filósofo brasileiro chamado Denis Rosenfeld, é um dos filósofos mais conhecidos do nosso tempo. Tem vários livros publicados. Assim, ele é muito, muito conhecido, ele está direto na televisão, toda hora. Assim, o conselho que eu dou, nunca leiam nada dele. Assim, é horrível, eu acho que não salva nada. Eu não gosto de falar de escritores, assim, mas dele eu falo com propriedade, não salva nada, com exceção a tese de doutorado dele, que ele fez na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1995. Ele fala sobre Hegel, e a explicação de Hegel sobre o que aconteceu em Auschwitz. Porque qual é a explicação? Existiam mais judeus do que soldados da SS nazista. Por que eles não se rebelaram? Por que eles não se insurgiram? Não começou ali uma grande insurreição para exterminar os soldados nazistas? Eles estavam em um número bastante elevado. Porque aquilo que estava acontecendo estava tão fora, tão distante do campo da razão, da racionalidade humana, que eles não conseguiram agir. Eu já estou terminando, irmãos. Eu sei que eu estou avançando demais. Eu estou dizendo o seguinte: Deus exige de nós postura, coragem. Quando Josué fala com Deus, Josué, meu filho, quando Deus fala com Josué, Josué, meu filho, sê tu forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não é um ensinamento apenas, é uma ordem. Deus ordenou 5 vezes, apenas no primeiro capítulo de Josué, capítulo 1. É uma ordem. Tem que ter coragem. Para me seguir, para me servir, tem que ter coragem, tem que ter postura. Não é assim, eu vou para a igreja, eu vou receber, eu fui alimentado, ai que bênção. Recebi a palavra de Deus no domingo, glória a Deus, estou voando. A semana inteira agora eu vou ficar assim. Não é isso, queridos. Vida com Deus está muito além dessas coisas. A gente precisa ter postura, coragem, para seguir, porque muitas vezes não é fácil nem mesmo trabalhar nessa seara, trabalhar na casa de Deus. É fácil, Kátia? Não, né? Renata, é fácil? Pois é. Amém, queridos? Quando Jacó faz esse tipo de barganha com Deus, ele se esquece das promessas de Deus, porque as promessas de Deus são muito maiores do que a gente acha que Deus pode prometer para a gente, pode fazer por nós. No verso 14, só finalizando, diz assim: a tua descendência
Olha a promessa de Deus para Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa era a promessa de Deus para Jacó. Mas Jacó dizia, não, eu só quero Senhor, se o Senhor me der uma roupa nova, uma comida, eu faço uma igreja para o Senhor. Então não limite a sua visão, não limite Deus através da sua visão. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gosto de um texto de Salomão, e quando Salomão quando a obra do templo estava sendo concluída, Salomão entra no templo, aquele grandioso templo que era o sonho de Davi, daquele grande projeto. E então ele entra no templo, ele olha para o templo, ele se admira com a beleza do templo, e todos estavam admirados com a quantidade de ouro, de pedras preciosas, o valor espiritual daquele templo. E aí Salomão olha para o templo e diz assim, nem mesmo os céus, ou os céus dos céus, podem suportar a grandiosidade da glória de Deus. Quanto mais este templo. Não é um templo físico. Deus não cabe num templo físico. Mas ainda que não caiba num templo físico, Ele habita em você. E isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Vamos adorar a Deus. Louve, fale com o Senhor. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a viverás o melhor de Deus que está por vir, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, Ondas e estrelas do céu. assim será tua descendência. Recebe as promessas de Deus na sua vida aqui. Coloca a mão no seu coração, fale com Deus. Levanta, Aleluia. sai da tua tenda, Postura, igreja. busca o Coragem. milagre que tem reservado pra mim, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Glórias a Deus. Aleluia. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem preparado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Pai, pelo teu mover, pelo teu agir, pelo teu sacro espírito, pelo teu paráclitos sendo derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra encontrou em nossos corações um terreno fértil, um povo disposto, Pai, a te seguir,
Um povo disposto a quebrar paradigmas para melhor te servir. Um povo disposto, ó Pai, a viver conforme a tua dependência de ti, Deus, conforme a tua palavra, conforme os preceitos e ensinamentos e os valores bíblicos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do teu altar, ao alcance das tuas mãos, ó Pai, celebrando numa voz uníssona, ó Deus, que tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis sobre as nossas vidas, que tu és o Alfa e o Ômega, que tu és o princípio e o fim, tu és o primogênito dentre os mortos. Tu és um Deus de cura, um Deus de transformação, um Deus que transforma a maldição em bênção, um Deus que nos tira do deserto e nos transporta para a terra prometida. Deus, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai, e renovamos nesta noite a nossa aliança contigo, uma aliança com novos propósitos, uma aliança onde os propósitos são renovados, uma aliança selada naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, uma aliança que compreende que naquela cruz não somente o sangue foi vertido, mas água viva saiu, verteu daquele corpo, água purificadora. Deus, graças te damos, graças te damos. Eu, como ministro do Evangelho, ó Pai, intercedo pelas vidas que aqui estão, Pai, para que cada alma, cada espírito que aqui representam suas famílias, ó Pai, neste momento recebam dons espirituais, transformação da história, transformação da maldição em bênção, realização de sonhos, ó Pai, porque a partir de hoje nós passamos a enxergar mais longe, ó Pai, nós ampliamos os nossos horizontes, não colocamos mais limites para os nossos sonhos, Deus, para os teus projetos, para as nossas vidas. E eu me imponho as minhas mãos sobre as vidas que aqui estão, Pai, sobre cada família que aqui está representada. Recebe, igreja, do alto, recebe poder do Espírito Santo, recebe, igreja, recebe, igreja, recebe, igreja. E todo aquele que crê, que concorda com esta oração e crê no poder desta oração, aplauda bem forte o Senhor e diga: glória a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Você pode tomar o seu assento.